Olá, pessoal, bem-vindos ao Boas Opções. Eu vou falar sobre um assunto que provavelmente vai deixar o pessoal meio chateado, tá? Mas faz parte da vida. Análise técnica. Quando vocês começaram a estudar as coisas, fazer curso, estudar livro e tal, vocês resolveram estudar análise técnica, né? Ao contrário de análise fundamentalista, por exemplo, ou outros tipos de análise de mercado. Mas a análise técnica é o que nós fazemos, não é? A gente olha os gráficos, a gente faz as coisas, faz análise técnica. O que tem de técnico nessa análise? Hum, já pensou nisso? Tá? Por que se chama análise técnica? Tá? Por que não se chama outra coisa? E o fato de ser análise técnica cria na cabeça do pessoal a ilusão de que isso é científico. Isso é um método científico, portanto, as conclusões elas devem ser certeiras, elas devem ser assim, se isso e isso acontecem, então conclui-se que vai acontecer aquilo, né? 1 mais 1 igual a 2. Isso é matemática, isso é técnico. Então, no mercado as coisas deverão acontecer assim. Essa percepção, deixa eu sair desse bagulho aqui que ficou meio esquisito. Essa percepção é a raiz dessa conversa que nós vamos ter aqui agora. Esse é um gráfico. Tá? Deixa eu tirar todos os desenhos da frente dele. Esse é um gráfico que é construído desta forma. Ele é construído baseado no seguinte: há um momento definido no tempo, alguém definiu que o tempo seria um dia, ou uma hora, ou 15 minutos, ou uma semana, ou um mês, qualquer um tempo. E nesse intervalo de tempo mede-se o início, quanto estava. No final do intervalo de tempo, quanto estava. E quanto foi o máximo que andou para um lado, para cima, e qual foi o máximo que andou para o outro lado, para baixo. Baseado nisso, constroem-se esses candles, essas figurinhas aqui, essas velas. Baseado num preço de abertura, fechamento, máxima e mínima. Todos eles são construídos assim. Você pode estar olhando na forma de candle, mas você poderia olhar na outra forma. Você poderia olhar na forma de barra. Por exemplo, assim, também é a mesma coisa. Vocês não estão muito acostumados a ver isso, a maior parte das pessoas não está acostumada a ver isso, mas é exatamente a mesma coisa. Você vê o preço de abertura, fechamento do outro lado, máximas e mínimas. E aí você observa que elas são encadeadas. Aqui não há gaps. É só uma outra forma de representar. A gente poderia fazer também de uma outra forma ainda diferente. A gente poderia fazer como linhas, como eu muitas vezes mostro, linha. Pronto, aqui tem só o preço de fechamento, não tem abertura, não tem nada, só tem os preços de fechamento de um dia em relação ao outro. Então ele é uma linha contínua. Nada mais são do que formas de representar aquilo que aconteceu no mercado dentro daquele universo de tempo que nós definimos que seria o que nós iríamos estudar. Tudo muito bem. Todo o resto é baseado nisso e no volume. O que vem da bolsa são esses valores, né? Abertura, fechamento, máximas e mínimas, e o volume, que a gente vê aqui, ó. Não aqui. Aqui, tem aqui o volume. Também vem o volume que foi negociado dentro daquele mesmo universo de espaço de tempo. Então, se a gente está falando de um dia, vem o volume de um dia. Se a gente estiver falando de 10 minutos, vai vir o volume que foi negociado naqueles 10 minutos específicos, e aí a bolsa emite esse sinal e os gráficos aqui ó, são montados baseados nisso. Mas o que nós vemos, basicamente, é isso. Todos os indicadores são contas, são cálculos matemáticos baseados nessas informações que eu coloquei. Todos sem nenhuma exceção. São baseados exclusivamente nessas 5 informações: o volume, máxima, mínima, abertura e fechamento de cada um desses candles aqui. Sem exceção nenhuma, todos são feitos assim. Tá? Você pode calcular o que você quiser aqui, mas sempre utilizando essas. Poderá ser que o indicador não use todos esses 5. Ele vai usar às vezes 2, às vezes 1, às vezes 3, às vezes 4, às vezes os 5. Depende. Mas eles sempre serão baseados nessas únicas 5 informações, porque é só isso que é fornecido pela bolsa. Não há outro fornecimento de informações. Ora, baseado nessas informações, as pessoas fazem correlações técnicas, matemáticas. Então, por que aconteceu isso? Vai acontecer aquilo? Como aqui deu, ó, o ativo vinha caindo, nesse caso aqui é o Ibovespa, vinha caindo, fez esse movimento, então
por conta desse candle rompeu essa base, então deve buscar um outro ponto de suporte. Muito beleza, muito bacana. É isso mesmo que eu analisei? Sim, foi isso mesmo que eu analisei aqui. Mas vocês podem pegar o vídeo, voltar aí nos meus canais e ver que essa é a análise que a gente tinha feito. Mas o que isso tem de técnico? Nada. Não tem absolutamente nada. O nome análise técnica, esse nome ele é muito enganador. Ele é altamente enganador, porque ele existe para transmitir para as pessoas a sensação de que isso aqui é científico. Isso aqui não é científico. Análise técnica não é uma coisa científica. Então vamos repetir. Análise técnica não é científico. Portanto, as inferências científicas que as pessoas tendem a fazer, e o pessoal dos robôs, por exemplo, adora isso, falham imensamente. Porque isso aqui não é um processo científico. Esse é um processo ou totalmente aleatório, e em boa parte das vezes ele vai ser totalmente aleatório, tá? O random walk, que eu já falei muitas vezes, ou em alguns momentos, ou parte dos momentos, ou em alguns ativos, ele vai apresentar padrões, e esses padrões a gente chama de sazonalidade, ou movimentação dependente. Um candle talvez dependa de outro, e eles dependerão durante um processo de tempo. Não é eterno, não é para sempre, não é calculável para o longo prazo. Tá? Isso acontece no mercado em fases. São as tais fases que a gente procura buscar, os tais padrões que nós utilizamos em análise técnica para operar. Mas isso aqui não é científico. Isso aqui é estatístico. Uma forma de chamar a análise técnica é a análise gráfica. Essa forma, ela sim é muito inteligente de chamar. Por que isso? Porque o que nós fazemos é analisar um gráfico. Nós não estamos aqui fazendo uma análise científica do que vai acontecer, blá blá blá. Isso aqui, ó, não é matemática. Então, quando a gente analisa um gráfico, a gente vai presumir padrões gráficos, aí sim, padrões gráficos, em que certos padrões de desenho refletirão outros padrões de desenho prováveis. Prováveis. Não certos, apenas prováveis. E essa probabilidade raramente vai ultrapassar 70%. Então, por melhor que seja a sua análise gráfica, raramente, pode acontecer, mas é raro, você vai encontrar uma repetição de padrões que aconteça em mais de 70% das vezes, às vezes 75%. Mas repetir isso frequentemente, de forma consistente, numa probabilidade acima disso, é bastante incomum. E é exatamente por isso que raramente um setup terá um índice de acerto acima de 75%, exceto se você for trabalhar no microtempo. Aí se você olhar aqui no microtempo, um minuto. Tá? Espera um segundo para carregar o gráfico. Tá lá, carregou o gráfico do Ibovespa no 1 minuto. Aí o cara vem aqui e tenta analisar. O Ibovespa é até difícil. Vamos tentar o índice. O Indifut. Tá? No 1 minuto. Aí ele vem aqui, ó. O Indifut no 1 minuto. Você pode tentar achar padrões gráficos. Aí o cara vai falar assim, se faz uma barra vermelha, ele anda 5 pontos para baixo. Aí o cara fala, pô, qual a probabilidade disso acontecer? Isso é uma repetição de padrão. Ele está procurando uma repetição de padrão. Qual a probabilidade disso acontecer? Cara, eu diria que uns 90% ou mais. Aí o cara vai dizer assim, poxa, mas então eu descobri um padrão gráfico que tem um índice de acerto de mais de 90%, eu vou encher a minha burra de dinheiro. Errou. Não vai. Você vai falir. Quanto menor o espaço que você permite que o mercado oscile, maior a chance de você acertar. Então, se houvesse como eu botar aqui uma variação de 1 ponto, eu ia acertar quase em 100%. Ia ser 99,99% das vezes. Quando faz uma barra vermelha, ele oscila 1 ponto depois. Sim, 99,99% das vezes eu estaria certo. Não tem como fazer porque o menor variação são 5 pontos. Mas seria correto. Beleza, então eu poderia operar isso. Eu ia falir. Acertando 99,99% das vezes eu ia quebrar. Por quê? Porque tem o outro lado, ele oscila 1 ponto para baixo, mas ele também oscila 1 ponto para cima. Qual é o tamanho
do momento em que você vai desistir do seu setup dar certo para um outro lado. Porque eventualmente vai acontecer. Pensa, muitas vezes acontece uma situação como. é, Vamos dizer, pera, deixa eu procurar uma aqui enquanto eu. Vou procurar no gráfico enquanto eu paro o vídeo. Por exemplo, ó, esse aqui, ó, fez um candle para baixo, e aí o cara espera nos 99,99% das vezes que isso aqui vai fazer agora um movimento de um ponto para baixo. Não fez. Abriu um gap para cima e andou. ah, andou. Deixa eu ver. Andou 70 pontos. Depois que abriu aqui. Mais ou menos 70 pontos. Se ele tinha um alvo de um ponto para baixo, ele tomou stop, claro. Mas onde está o stop dele? Aí o cara poderia botar do outro lado desse candle, ou aqui em cima, em algum canto aqui. Mas se foi 100 pontos que ele tomou de stop, ele teve que acertar 99 trades antes para ele ficar 0 a 0 com esse trade aqui, mais ou menos. Ou seja, os tais 99% de taxa de acerto dele não servem para nada, porque num stop ele perde tudo. Isso, voltamos ao princípio da análise gráfica. As pessoas tendem a confundir, como o nome implica análise técnica, que isso aqui é muito científico, que aí eu posso fazer isso e aquilo. O pessoal do robô adora isso, o pessoal dos robôs adora. Aí faz 1 milhão de coisas, 1 milhão de backtest e tal. E aí o cara chega aqui e fala, não, porque vai dar certo. Isto aqui é uma análise gráfica. E por definição, por ser apenas gráfica e não científica, matemática, muito disso aqui é subjetivo, tá? É bastante subjetivo. Vamos colocar, por exemplo, uma coisinha aqui. Pensa o seguinte: a linha de tendência é uma coisa que todo mundo usa, né? É muito frequente, linhas de tendência, quase todo mundo usa. Eu não uso, mas muita gente usa. Quase todo mundo. E eu vou traçar uma linha de tendência deste fundo até aquele topo lá. Muito bom. Como eu vou traçar essa linha? Eu posso traçar ela assim, ó, deste fundo aqui até aqui, passando por estes fundos aqui, ó. Eu posso traçar assim. Eu também posso traçar assim, ó. Não posso? Teria feito aqui, ó. Eu poderia traçar também pelo meio dos candles, ó, passando por aqui assim. Poderia, é uma outra forma de fazer. Eu poderia fazer ainda desse outro jeito, vamos ver aqui, ó. Eu faço essa aqui, bem inclinadinha, depois eu faço essa outra aqui, bem inclinadinha, aqui, ó. Todas essas são linhas de tendência válidas num movimento que está acontecendo aqui dentro. Qual delas é real? Qual delas é realmente, de fato, o que aconteceu? Todas ou nenhuma? Provavelmente nenhuma. A linha de tendência ela é altamente subjetiva, porque ela vai do gosto do cliente. Você traça como você achar melhor. Algumas pessoas aprendem a traçar de um jeito, outras traçam de outro. Às vezes a mesma pessoa traça de formas diferentes num momento de mercado e outro em outro momento. Logo, a consistência do resultado obtido com isso varia muito. O cara que opera com linhas de tendência, ele muda muito de resultados, porque a forma como ele traça as linhas é subjetiva. E por ser subjetiva, dá margem a diferentes métodos de acontecerem, dependendo de onde ele traçou. Tá? Então, tudo aqui, de uma forma ou de outra, por menos que a gente goste da ideia e por menos que o nome análise técnica nos sugira, tudo aqui é altamente subjetivo. E eu vejo as pessoas tentando de todas as formas, tirar a subjetividade do mercado. Geralmente por medo. As pessoas têm medo de operar. Por quê? Porque dá medo mesmo, dá um desespero danado. Quando você começa a operar e você bota grana aqui nesse negócio, dá medo, você fica tenso, estressado. Então as pessoas querem tirar toda e qualquer possibilidade deles operarem diretamente, botar uma máquina para tentar operar, por exemplo, um robô, ou ele simplesmente vai fazer o seguinte: eu vou fazer quando acontecer a tal linha de tendência, acontecer, eu vou fazer isso. Ou seja, ele cria uma receita de bolo a partir daquele momento em que ele vai operar aquilo que ele definiu anteriormente. Ainda que ele ache que isso seja objetivo, e não é. É altamente subjetivo. Porque o sinal, ele pode achar que é objetivo. E até pode ser, quando rompe a linha de tendência. Mas a linha de tendência é subjetiva. Portanto, o sinal, ele é subjetivo. Ele é subjetivo porque ele é dependente de uma coisa subjetiva.
Tá? O objetivo dependente de um subjetivo, ele é subjetivo por definição. Então, o fato da gente ficar insistindo no análise técnica, análise técnica, análise técnica, traz muito engano, especialmente para quem está no início. Quem está no começo da sua vida de trader, cai muito nisso então o método, vamos fazer aqui, tudo muito científico e tal, e se arrebenta. E se arrebenta, porque o cara tenta levar isso aqui como se fosse matemática e perde. Tá? Não tem matemática nisso. Há modos matemáticos de calcular coisas aqui dentro, mas isso aqui não é matemático. Isso é gráfico e, por definição, é subjetivo. Tá? É aquele negócio que a gente bota. Que desenho é esse? Aí o cara bota aqueles Rorschach testes, né? Uns testes, tem uns testes. Para aqui, eu vou até botar o troço para vocês verem. Aqui, por exemplo, esse é o tal teste, tá? O Rorschach. Isso aqui, a boa parte eu pelo menos olho isso aqui e vejo uma borboleta. Tá? Tem aqui as asinhas da borboleta e tal. Outra pessoa vai olhar isso aqui e vai ver sei lá o que, vai ver qualquer outra coisa. As pessoas veem coisas as mais absurdas possíveis, justamente através da interpretação desse teste é que os psiquiatras e psicólogos chegam a algumas conclusões, porque a visão que o cara tem do gráfico depende daquilo que ele tem dentro dele. Ele projeta no gráfico, naquelas figuras, aquilo que ele sente, pensa ou imagina. Isso aqui também, em menor grau, porque ele é menos subjetivo que aquilo, mas ainda assim altamente subjetivo. Então eu queria trazer essa ideia para vocês, discutir isso com vocês, porque é muito importante que vocês percam a ideia, percam a noção de que isso aqui é altamente científico e pode ser visualizado, operado e mantido de forma totalmente objetiva, porque não pode. Enquanto você estiver operando análise gráfica, não vai acontecer. Ah, mas então eu posso ignorar os gráficos e partir só para preço. Pode, aí você muda completamente a sua ideia do que é análise gráfica. Aí você deixa de fazer análise gráfica e passa a trabalhar apenas por preço. Aí mudou. Você não tem mais o gráfico, o gráfico ele é desimportante, o número é importante. É uma outra forma de operar completamente diferente. Então é interessante isso, é uma coisa que pouca gente conversa, até porque não vende curso, né? Não vende curso, não vende nada. Se eu posso te dizer que quando tiver tais e tais sinaizinhos aqui, vai dar aquilo e aquilo, e você faz isso, você vai ganhar dinheiro e tal, isso vende. Te dizer que tudo aquilo é meio aleatório, aí o cara fica desesperado e fala: não, não é possível, né? Pois é, mas é bastante aleatório. Bastante mesmo. E tudo no mercado, galera, tudo, 100% das vezes, sempre estará traçado em termos de probabilidade. Pensem mais uma vez sobre isso. O mercado está aberto e eu tenho aqui o book. No índice, tem o book. Vamos lá. Grade de cotação. Livro de ofertas. Eu vou botar aqui o índice, que é o que a gente estava olhando. Índice. Tá vendo essa movimentação toda aí na tela? Isso são negócios acontecendo nesse segundo no índice. Tá acontecendo aqui. 5, 5, 5, 5, ó, tá vendo? Todo mundo operando 5 aqui, ó. Esse é o índice, o lote mínimo é 5. Tá? Então aqui estão operando a Genial de um lado, a Genial do outro, Bradesco, tá? E o pessoal adora tentar ler isso aqui. Tá? Vamos procurar alguém aqui. Eu queria separar isso por um número maior. Mas vamos procurar aí, ó, esse aqui, ó, de 25. Tá? Deixa eu parar a tela, porque senão isso aqui é uma loucura, loucura, loucura. Parar. Pronto, agora eu congelei a tela. Observa que aqui do lado de cá ó, tem o Credit com 15 contratos, um pouco acima do normal, né? A maioria está operando 5. O Bradesco com 15, tem aqui o Credit do outro lado com 15. Tá? Você pode até concluir erradamente que o Credit quer comprar aqui e vender aqui. Tá? Erradamente. Você tem aqui o Credit de novo com 25. Tá? E o Credit aqui com 25. Você pode concluir que ele está comprando aqui para vender aqui. Tá? Não, erradamente de novo. Tudo isso são inferições que você está fazendo a respeito de uma coisa totalmente dinâmica e que não faz nenhum sentido. Mas o que eu queria dizer, que eu queria mostrar, mostrando o book, é o seguinte. Tá vendo do lado de cá que tem... Não tem ninguém aqui, tá escrito aqui o Pedrinho, Mariazinha e o Marquinho? Não. Tá escrito aqui, sabe quem? Morgan Stanley, o BS, tá? O Bradesco, o Credit Suisse, que eu tinha mencionado, mais Bradesco, mais. Aí aqui algumas corretoras com pessoa física.
Mas a maior parte das pessoas que estão operando aqui, ó, tanto de um lado quanto do outro, não são pessoas físicas, são grandes instituições que estão usando alguns robôs, e sim, elas usam robôs? Usam. O robô ele é só operacional, ele não é decisório na maior parte das vezes. A maior parte das vezes a decisão é tomada por um humano que aciona um robô XYZ para fazer a operação de acordo com a subjetividade e a ideia que o humano lá atrás decidiu. Quando não é assim, há robôs que ativam outros robôs? Sim, eles estão monitorando as redes sociais ou outros padrões comportamentais e de acordo com que esses comportamentos humanos, portanto subjetivos, acontecem, eles acionam o robô XYZ para acionar a estratégia XYZ que foi programada por um humano na condição de que aquela situação acontecesse. Então, se no Twitter aparecer muitas vezes escrito a palavra Trump, eu estou chutando aqui qualquer coisa, a palavra Trump bonito, aí então o robô, quantas vezes isso for aparecendo, ele vai acionar um robô, o robô do setup Trump bonito, e esse setup vai fazer aquilo que um humano programou para acontecer naquela situação. Assim é que a banda toca. Tá? Mas o importante é você entender que nesse exato momento, quando eu parei, aqui eu tinha parado antes, mas eu quero parar aqui em cima. Eu vou parar a tela em um dado momento. Parei. Pronto. Nessa hora aqui tem a Genial operando contra a Ideal. Elas estão no ticker exatamente igual. 10 pontos de ticker aqui, de intervalo. Esse é o spread. Tá? Do outro lado, vai ter a Genial contra a Ativa, no ticker seguinte. Quem está operando aqui? Essas aqui até podem ser pessoas físicas, tá? Mas no Bradesco, aqui não vai ser. Nessas outras também não vão ser. Quem está operando de um lado acha que vai subir. Quem está operando desse lado acha que vai descer. Por definição. Se você está comprando, você acha que isso vai subir, ainda que você tenha um outro motivo para achar. Eu posso estar achando que vai subir aqui, mas eu estou vendido em opções de índice. Elas existem. E, na verdade, o que o cara quer é só fazer hedge do lado de cá. Independentemente disso, vamos ignorar essas possibilidades, vamos pensar só que o cara está comprando para subir e o outro está vendendo para descer, para ganhar na descida, para ganhar na subida. Você acha que o Bradesco, o BTG, ou a UBS, ou o Morgan Stanley contrataram um paruara qualquer para vir aqui achar qualquer coisa no mercado? Não, não, eles não fazem isso. Eles pagam a peso de ouro profissionais altamente qualificados, altamente treinados, para desenhar estratégias extremamente complexas, baseadas em elementos extremamente complexos, e eles estão aqui executando essas estratégias. Essa estratégia que essa galera do lado de cá está pensando indica que o mercado vai cair dessa forma que a gente está falando, sem ser hedge, sem ser nada disso, indicando que o mercado vai cair. Do outro lado, tem pessoas tão bem preparadas quanto essas do lado de cá, exatamente com o mesmo tipo de preparação, mas eles acham que vai subir. Ora, se todo mundo matematicamente achasse que isso aqui ia cair, não tinha ninguém do lado de cá para comprar, porque o povo do lado de cá não é burro. Tá? Eles não são despreparados, coitadinhos que estão do lado de cá e vão ficar comprando na idiotice de que todos os caras do lado de cá sabem muito e arrebentam a boca do balão, acham que vai vender e esse aqui vão comprar porque ele acha. Não, ele não acha nada. Ele está executando uma estratégia. Esse aqui também. Ora, se esse lado tem uma estratégia que indica venda e esse lado tem uma estratégia que indica compra, e ambos os lados são operados por grandes instituições financeiras que ganham milhões de dólares por semana ou por mês ou por ano, bilhões às vezes, como a gente pode achar que um lado está certo e o outro está errado? Os dois estão certos. Os dois estão certos. Ah, meu Deus do céu, como é que os dois podem estar certos se eles estão fazendo uma operação contrária um do outro? Sim, por esses critérios aqui, esse aqui está certo, por esses critérios aqui, esse aqui está certo. O fato é, o mercado só se mexe se tiver gente achando coisas contrárias. Se todo mundo matematicamente achar que vai subir, não tem nenhum burro do outro lado que vai vender. Por que eu vou vender? E esses bancos eles estão calculando, lembre-se, com grandes computadores, grandes especialistas, gente muito fodástica, gente que recebe aos milhões e tal. Por que os caras vão achar que vai vender se todo mundo, obviamente, matematicamente, acha que vai subir? E vice-versa. Não teria essa lista enorme do lado de cá. Tá? Por que não? Porque o cara não quer fazer o trade para perder dinheiro. Ninguém aqui quer perder dinheiro nesse negócio. Logo, não há certeza nenhuma. No máximo, há uma probabilidade, vamos dizer, desse lado de cá, de 55% de chance de subir
E o pessoal que está operando lá de cá está operando com a probabilidade de 45% de que vai descer. Para ele compensa e ele faz o trade. As probabilidades vão girar em torno disso. Raramente vão sair de 60 a 40 para um dos dois lados. Então, captou, 60 a 40 é a média de probabilidades que um lado tem probabilidade em relação ao outro. No entanto, o lado que tem a probabilidade menor não deixa de estar no trade porque ele fala, pô, mesmo com 40% de probabilidade, de acordo com o método que eu estou utilizando, isso é altamente rentável, então compensa eu tentar o trade de qualquer jeito. Não é matemática, não é certeza, é estatística. Tudo isso aqui se resume em estatística. A probabilidade de que um certo movimento vai acontecer assim, assim, assado, tal. Tudo baseado em estatística que se baseia numa premissa altamente falha. Qual é a altamente falha? Presume-se que isso aqui se comporte como a curva normal, ou como a curva de t-student, ou como uma curva log normal. Essa é a presunção estatística. De fato, na verdade mesmo, não é assim que funciona. Tá? A curva não é propriamente essa. Mas como a única forma de você conseguir fazer os cálculos um pouco mais precisos é fazendo essa presunção, é o que se usa. Mas observe que a premissa inicial já é falha. Tudo que vier depois dali tem uma margem de erro. Ah, então é tudo falho? Não. Ali aumenta a sua margem de erro. Voltamos à estatística. Então, a ideia desse vídeo é tirar da tua cabeça isso aqui, ó. Análise técnica é científica e é algo muito técnico e muito preciso. Não. Nada disso é técnico, nada disso é preciso. Tudo isso aqui é altamente especulativo, baseado em padrões gráficos subjetivos, que mesmo sendo operados de forma um pouco objetiva através de robôs, foi programado por pessoas subjetivas em padrões subjetivos. E todas essas contas que você vira aqui assim, ó, tudo isso, nada mais são do que o uso de 5 dados apenas dentro de um time frame. Tudo que você olhar de indicador no mercado, todos eles nada mais são do que cálculos em cima de 5 números possíveis. Acabou-se. Só isso. Fiquem com isso na cabeça, pensem um pouco mais sobre isso. Não ouçam só isso que eu estou falando aqui e falem assim, o Campos disse isso. Não, 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 não. Isso é só uma chamada de atenção para vocês falarem, pô, realmente, será que o Campos está gagá de vez e está falando um bando de asneiras? Ou será que ele está falando alguma coisa que tem potencial para estar correto? Eu vou estudar mais sobre isso. Não pare no que eu estou dizendo. Vá atrás. Procure pessoas sérias, honestas no mercado. Procure. São poucas, eu sei que são poucas, mas procure em boas referências de livros e veja o que eles dizem. Não concorde comigo, nem inicialmente, nem discorde de mim totalmente. A verdade está no meio do caminho. Nunca há verdades absolutas, nem inverdades absolutas. Pense nisso que eu estou falando, tá bom? Fica aí a dica para vocês reverem a análise técnica como uma análise gráfica, certo? Um abração para todos vocês, espero que tenha sido legal. Deixem comentários no vídeo o que vocês acharam, o que vocês não acharam. Sempre nos ajuda imensamente, tá? Um abração para todo mundo e até breve. Tchau, tchau.